Quer dizer que o relatório da PF prova que o Alexandre de Moraes mentiu? Essa é a bomba de hoje. Mais uma vez envergonhando a Suprema Corte. Isso é crime. Você não pode usar o seu cargo para vender negócio, ou para vender vantagem, ou para oferecer vantagem. Isso é crime e é isso que está sendo imputado. E mostrando que a Constituição não vale mais nada. Só que a Polícia Federal acabou com a festa do Alexandre de Moraes. O juiz que está julgando o caso já dá juízo de valor, condenando o que possivelmente será réu. Amiga de Lulinha abandona mansão alugada após operação da PF. É isso mesmo. A lobista Roberta Luxinger deixou de frequentar a mansão que alugou no Lago Sul, em Brasília, mesmo com o contrato do imóvel ainda em vigor. Segundo o proprietário, que pediu para não ser identificado, o aluguel da residência de R$ 28 mil por mês foi pago antecipadamente pela empresária no ano passado. De acordo com o proprietário, que vive no exterior, funcionários continuam responsáveis pela manutenção da casa. Ele afirmou ainda que tenta entrar em contato com Roberta para saber se ela pretende encerrar a locação, mas não obteve resposta. Segundo apurações, a residência de alto padrão funcionava como ponto de reuniões discretas para Lulinha e a lobista. O local não servia como moradia permanente, mas como espaço para encontros frequentes. Roberta foi alvo de uma operação da Polícia Federal em dezembro, no âmbito das investigações sobre descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Ela é investigada por suposta ligação com Careca do INSS, apontado como um dos personagens centrais do esquema. Lula manda chamar o advogado de Lulinha no Palácio da Alvorada. É isso mesmo. Lula se reuniu na noite desta quarta-feira com o advogado Marco Aurélio de Carvalho, que representa Lulinha. A reunião foi realizada no Palácio da Alvorada. O advogado chegou ao Alvorada por volta das 19h15. O encontro ocorreu em meio às investigações da Polícia Federal sobre um crime de tráfico de influência envolvendo Lulinha. O filho de Lula é alvo de 3 inquéritos em andamento no STF. Um dos fundadores do grupo Prerrogativas, Carvalho, foi escolhido para coordenar em São Paulo a campanha de Lula, que disputa a reeleição. Entretanto, tudo indica que o tema da reunião é a situação de Lulinha. No dia 3 de agosto, Carvalho já havia se reunido com o ministro da Justiça, Wellington César, no Palácio da Justiça, em Brasília. Ele disse que o encontro durou 1 hora e serviu para ele pedir providências sobre supostos vazamentos de dados de inquéritos contra Lulinha. Um novo relatório da Polícia Federal mostra agora que a Roberta Luxinger tinha, aspas, aparente autorização do Lulinha para falar em nome dele. A conclusão está nesse relatório que chegou às mãos do Estadão e da CNN e revelam que numa conversa com alguém que prospectava negócios com o governo, vamos colocar assim para não imputar crime a ninguém, a Roberta Luxinger afirmava, aspas, eu sou o Flávio. Roberta Luxinger, repito, dizia, eu sou o Flávio. Bom, isso cai por terra a defesa que o Lulinha tem feito de que ele não sabia de nada, que é a mesma defesa do pai há décadas, não é? Eu não sabia de nada, só falta dizer que a culpa é do Bolsonaro ou que a culpa é dos outros, mas o eu não sei de nada eles continuam usando, tanto o Lulão quanto o Lulinha. E também a Roberta Luxinger está sendo acusada de tráfico de influência. Se ela era o Flávio, se ela falava em nome do Flávio, se ela agia em conjunto com o Lulinha, como as mensagens anteriores revelavam, inclusive eles planejavam um futuro conjunto na Suíça, bom, se isso acontecia, o tráfico de influência de que a acusação da Polícia Federal faz chegar na Roberta Luxinger também deve ser emprestado ao Lulinha. Repito, se eles planejavam um futuro juntos na Suíça, se eles tinham esses contatos, se ela era
o Lulinha, eu sou o Fábio, bom, me parece claro que os crimes que estão sendo hoje imputados a ela precisam também ser imputados ao Lulinha. E sabe-se lá mais a quem. Ela está sendo acusada de tráfico de influência, que é bom que se diga que não é lobby. Lobby é uma atividade, tráfico de influência é outra. Lobby é você fazer uma intermediação entre duas empresas ou entre o governo e o setor privado. Tráfico de influência é você usar o poder que você tem, no caso Lulinha, como filho do presidente da República, para vender vantagens, para prometer vantagens a alguém. Isso é crime. Você não pode usar o seu cargo ou o seu parentesco com alguém que tem um cargo público para vender negócio, ou para vender vantagem ou para oferecer vantagem. Isso é crime e é isso que está sendo imputado a ela. Se isso está sendo imputado a ela, e ela estava falando em nome do Fábio, que é o filho do Lula, o Lulinha precisa também passar a ser acusado de crimes. Ontem a gente viu muita gente dizendo assim, precisa intimar o Fábio. O Lulinha precisa agora aparecer para se explicar. Meus caros, ele está na Espanha. Está na Espanha. Nunca mais a gente vai ver esse cara. Nunca mais. Não importa a intimação, não importa ouvi-lo, tanto faz, tá claro aqui o que está acontecendo, não tá? Alguém ainda não entendeu? Então vamos lá, vamos para cima dele, porque ao descobrir-se, né, mais coisas sobre esse caso, talvez a gente chegue ali no Palácio do Planalto, no primeiro escalão, quem sabe até no gabinete da presidência. E é isso que precisa se saber antes das eleições. Porque se a gente tiver o Lula reeleito, meus caros, no ano que vem, nunca mais a gente vai saber o que aconteceu nesse caso. Nunca mais a gente vai ficar sabendo, porque o Lula vai estar totalmente blindado, blindadíssimo. Não é à toa que ele fica fazendo reuniões aí com o Moraes e com o Alcolumbre, porque eles todos estão se blindando. Ou a gente descobre agora a participação real do Lulinha nessa história. E não é para prendê-lo, não, porque ele não vai ser preso nunca. É para saber aonde isso vai, aonde isso chega. Se isso não chega no gabinete da presidência, você entendeu? Porque se chega, repito, a gente precisa saber isso antes das eleições. Se não souber, nunca mais a gente vai saber dessa história. Quer dizer que o relatório da PF prova que o Alexandre de Moraes mentiu para perseguir jornalistas? Essa é a bomba de hoje. Como se não pudesse piorar a vergonha que a nossa Suprema Corte, ou que alguns membros dessa Suprema Corte causam no Brasil. Bom, o que aconteceu recentemente? Alexandre de Moraes, durante uma sessão que não tinha nada a ver com o caso de jornalista, faz um discurso falando que jornalista investigativo não é a mesma coisa que jornalista investigado. E fala que o jornalista fazia parte de uma organização criminosa. O juiz que está julgando o caso já dá juízo de valor, condenando o que possivelmente será réu. Só que aí sai um relatório da Polícia Federal sobre justamente esse jornalista, envolvendo o escândalo aí da quebra de sigilo da fonte, onde agora Flávio Dino e Alexandre de Moraes dizem que jornalista só é quem tem diploma, uma regra que passou a existir no regime militar. Só que a Polícia Federal acabou com a festa do Alexandre de Moraes. Eu consegui os dois relatórios da Polícia Federal da primeira etapa e da segunda etapa, tanto sobre o blogueiro como sobre a fonte. E especificamente nesse caso, no primeiro eles dizem que existem as matérias e que para isso é preciso ver se há algum tipo de perseguição. É apenas isso. No segundo, já com o produto da apreensão sobre o blogueiro, eles deixam muito claro, são dois relatórios, tem o da inteligência, dos funcionários da inteligência e o do próprio delegado encaminhando o pedido de busca e operação sobre a fonte. E eles deixam muito claro, Camila, que não há nenhuma evidência nem da violação do sigilo funcional por parte do jornalista, nem de perseguição por parte do jornalista. Inclusive, é um relatório longo, os dois juntos, todo o material dá 180 páginas, a gente percorreu essas 180 páginas e os agentes ficam ali, você tem a impressão de que eles estão pisando em ovos, porque eles dizem, então, não há evidência desse crime, deixamos claro que os jornalistas estão cobertos por garantias constitucionais, depois de já ter quebrado o sigilo do
do jornalista. Mas deixamos claro que o jornalista tem direito a essas prerrogativas, não estamos afirmando que ele cometeu crime. Aí lá mais embaixo, nada disso representa crime. E aí deixando claro o que tem dentro desse relatório. Eles pegam todas as mensagens que o jornalista trocou com esse ex-secretário de Segurança, o Raimundo Cotrim, que envia para ele fotos e imagens do carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão circulando por São Luís, parando no estacionamento, desce a mulher do ministro com o filho do ministro para ir, segundo o próprio ministro falou, numa aula de judô. E você vê que são fotos feitas de dentro de um carro. Havia realmente alguém vigiando. Mas fica claro que o blogueiro não estava nesse lugar vigiando. Ele recebeu o material. Ele recebeu ficha de carro do Tribunal de Justiça. E aparentemente ele teve um encontro com esse cara, o Raimundo Cotrim. E depois, um outro momento, tem também uma outra questão que levou a bastante discussão a respeito do caráter do jornalista, que é a compra de um terreno. Se falou que ele teria recebido dinheiro para fazer matérias. Novamente, o relatório... Quem afirmou isso, inclusive, foi o próprio Alexandre de Moraes. O relatório de inteligência diz que não é possível afirmar com certeza que o jornalista recebeu esse dinheiro para fazer essas matérias. Mas Alexandre de Moraes já declarou isso durante essa sessão, num voto de um caso que não tinha nada a ver. O que nós temos agora é a própria Polícia Federal desmentindo o ministro do STF, que fez declarações numa sessão no plenário da Suprema Corte. Alexandre de Moraes querendo justificar o injustificável. Quebra de sigilo da fonte, busca pressão na casa de jornalista por causa de uma matéria que denuncia um esquema de corrupção envolvendo o carro do Ministério da Justiça do Maranhão, do Tribunal de Justiça do Maranhão. E além disso tudo, como se isso não fosse o bastante, para colocar um medo em todos as próximas fontes. Ninguém mais vai ter coragem de denunciar esquemas de corrupção que envolva qualquer pessoa no Brasil. A corrupção no Brasil nesse momento está blindada. Depois dessas ações do Alexandre de Moraes, e depois de falar que agora só quem tem diploma é jornalista, coisas que não existem em países democráticos, tá? Curioso é que são juízes que não passaram por concurso de juiz. Se você sabia que você não precisa ter diploma em direito para ser ministro do STF, curiosamente esses ministros querem que necessite um diploma para ser um jornalista. Só que em países democráticos isso não existe. Isso não existe. Agora eles querem voltar a uma regra do regime militar para falar que estão defendendo a democracia. E para variar, usando narrativas de Comando Vermelho e PCC, que estariam cultivando, criando jornalistas para defenderem as suas facções. Olha onde nós chegamos. Tem uma solução? Tem. Você sabe qual é. Fazer maioria no Senado. Eu vou sortear uma Constituição para quem acertar qual ministro do STF decidiu fazer mais uma entrevista, mais uma vez envergonhando a Suprema Corte e mostrando que a Constituição não vale mais nada. Inclusive, é por isso que eu vou sortear, porque não tem por que ter uma Constituição hoje como deputado federal se nada que está ali vale alguma coisa. Está na Constituição. A única casa que tem a prerrogativa de fazer impeachment de ministros do STF é o Senado. Se conseguir a maioria das pessoas apoiando, a maioria dos senadores apoiando o Senado, então se daria a abertura de um processo de impeachment. Aí hoje, um ministro da Suprema Corte que deveria resguardar e proteger a Constituição, ele mesmo, Gilmar Mendes, decide dar mais uma entrevista e na frente do jornalismo que ele agora quer derrubar. Vamos lembrar que agora eles já não gostam mais dos jornalistas, porque os jornalistas estão muito antidemocráticos, tá? Ele faz a seguinte afirmação. Eu acho que, primeiro, é um equívoco, mas é um equívoco compreensível, porque certamente algumas pesquisas indicam que isso tem um apelo eleitoral. Entre o pensamento e a ação, o pensamento e o gesto, vai uma distância enorme. Certamente, se alguém com essa bandeira se tornar senador, terá imensas dificuldades de implementá-la. Por quê? Porque o todo institucional caminhará talvez num outro sentido. Eu não fico preocupado. O que é o todo institucional que caminhará contra o sentido de um impeachment de ministro do STF? É o próprio STF que vai, sei lá, prender os senadores? Com essa temática, mas entendo
Há, inclusive, um tipo de propaganda que se faz, diz, não, há um dolo, mas é um dolo bônus. É aquilo que se faz apenas para fins de comercialização, ou no caso eleitoral, para fins eleitorais. Então, todos os candidatos ao Senado que estão falando que vão apoiar o impeachment de ministro do STF estão fazendo isso só para enganar, porque não tem a menor chance disso acontecer. A questão está mais colocada em relação a esse contexto eleitoral, mas não para se efetivar quando alguém eventualmente lograr ou obter um cargo de senador. Você sempre fala de ser promessa de campanha, não? Não, absolutamente. Ministro, Eu sou um enfermeiro que já viu sangue, então não me impressionam essas promessas de campanha. O senhor fala num todo institucional que impediria uma ação desse sentido, mas no cenário, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro presidente, que defende o impeachment de ministros, e numa maioria da direita no Senado, o senhor não avalia esse risco? Não avalio, não imagino. De acordo com ele, nem se fizer maioria de direita no Senado, não vai ter impeachment. E também não vou trabalhar sobre cenários neste momento. Curioso, né? É algo que está na Constituição. É um clamor da população brasileira hoje. Basta lembrar as pesquisas. 66% das pessoas falam que só vão votar em candidatos ao Senado que tenham compromisso com o impeachment de ministros do STF. 66%. Aqui em Goiás é maior ainda. E aí nós temos um ministro da Suprema Corte, que é visto como um grande mentor desse colapso moral que a Suprema Corte se encontra, e ele diz que não, isso não vai acontecer, não tem a menor chance. Olha, Gilmar Mendes vai aposentar nos próximos, acho que daqui a 3 ou 4 anos. Ele é um dos próximos a aposentar, graças a Deus. Eu acho que ele não corre o risco de impeachment, porque ele tá com o pé fora, né? Um dos pés já tá fora. Mas você acha que não vai ter ministro ali que vai ser empichado? Até por senadores do centro, porque ninguém aguenta mais. Gente, acabaram com o sigilo da fonte. Agora estão falando que jornalista tem que ter diploma. Busca e apreensão na casa de um jornalista. Pelo amor de Deus. O Brasil só tem uma chance de dar certo se a gente resgatar a sanidade na nossa Suprema Corte. A gente não pode ter ministros que têm contratos, cujas esposas têm contratos com mafiosos, que andam em jatinho e que eles não explicam o que esse contrato compreende. E quando tentaram explicar, ficou vergonhosa a explicação. É assim, cara, esse povo, não se surpreendam, eles ainda vão aprontar alguma coisa e a gente tem que estar preparado para isso. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.